Hoje a gente está aqui com dois convidados. O primeiro deles é o Cássio Botaro, engenheiro de software na Amazon. Tudo bem, Cássio? Obrigado aí por ter aceitado o convite, cara. É isso, eu que agradeço o convite. Imagina. E o nosso segundo convidado é o Renan Martins, desenvolvedor especialista no Boticário. Tudo bem, Renan? É um prazer ter você aqui, cara, para conversar com a gente. Tudo bem, obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. Boa. E, como sempre, também estou aqui com o meu co-host, Otávio Santana. E, Otávio, como é que você tá, cara? Opa, tudo maravilhoso. E aí, pessoal? Prazer imenso aí falar com vocês hoje. Muito bom. O episódio hoje vai ser sobre, né, rollout de documentação, né? Então entender como é que a gente faz o processo ali, desde começar até fazer a coisa se desenrolar ali e ser usada na prática ali pela galera no dia a dia, né? Então vai ser bastante interessante ouvir as experiências aí do Renan, do Cássio, enfim, que eles tiveram aí ao longo da carreira. Daí eu já queria até começar aqui perguntando, né, sobre, né, esse momento inicial, né? Como é que a gente deve fazer ali, começar pelo Renan aqui, né? Como é que a gente faz para sair da inércia ali, né? Normalmente essa inércia é bastante difícil, né? Então não está fazendo documentação nenhuma e conseguir trazer isso para a galera, engajar o pessoal, imagino que seja bem complicado. Então como é que você sugere aí pela tua experiência e tal, como é que a gente deve fazer esse início aí de processo para trazer o pessoal para criar documentação ali para as equipes? Realmente, tudo que você acaba mexendo na cultura, né, na forma das pessoas fazerem, é algo que é complicado, né? Acaba precisando de tempo para ganhar atração, para as pessoas adotarem. Mas o que eu acredito é que eu penso em documentação como uma ferramenta de comunicação, certo? Então, se você precisa comunicar algo com alguém, se você está tendo essa necessidade, a documentação pode ser uma forma de resolver esse problema. Muitas vezes, né, alguns times, algumas pessoas falam: eu não gosto de documentar, eu não gosto de, né, escrever documentação, mas às vezes ele já está numa empresa, numa equipe que já é grande o suficiente para ele ficar tendo que responder as mesmas perguntas para pessoas diferentes o tempo todo. Então, você escrever isso é o que vai te dar escala. Você não vai precisar ficar sendo chamado para várias reuniões, você não vai precisar ficar falando sempre as mesmas coisas, né? Fazendo sempre aquela mesma apresentação de PowerPoint para pessoas diferentes. Então, quando você vê a documentação como uma forma de resolver esses problemas, de ganhar escala, de comunicar com mais pessoas, de até também de centralizar a conversa de forma até que seja assíncrona, eu acho que você tem uma possibilidade maior de ter sucesso em colocar, em difundir essa cultura. Uhum. E aí, pegando ali o comportamento das pessoas, até que ponto elas se sentem. Porque, assim, uma coisa beleza, eu entendo a importância, eu enxergo isso, mas como que eu consigo trazer isso para as pessoas ali? Você tem alguma coisa para trazer em relação a isso, Cássio? Esse é um trabalho contínuo, né? Acho que a gente aprendeu na nossa área de software que a maior parte das coisas é um trabalho contínuo, o desenvolvimento de software, e não ia ser diferente com as pessoas, tá? Então, quando você, que nem o Renan falou, quando você mexe com a cultura das pessoas, tem que ser algo em que você planta uma sementinha e vai regando ali e vai tentando trazer um passo a passo, tentando sempre aprender com as coisas que aconteceram e usar esse aprendizado contínuo para poder evoluir. E aí eu acho que é nisso onde a gente cai nessa coisa da documentação. A gente vê que às vezes ocorrem problemas e esses problemas poderiam ser mitigados se não fosse esse problema de comunicação, aquela falta de ter comunicado uma certa interface entre a comunicação de alguns serviços ou coisa assim. Então, eu acho que vai bem nessa linha, é um aprendizado contínuo, é uma coisa onde a gente tem por onde começar. Eu não acho que fazer aquele mundo de documentação é o que a gente espera logo de cara, tá? Aquela grande documentação no início de um projeto não é bem o que a gente espera, mas sim algo evolutivo, é algo onde a gente não fazer documentação nenhuma também não é algo muito legal. Eu acho que a gente tem de ter um ponto onde partir, a gente tem que pegar as experiências das pessoas envolvidas no projeto, experiências prévias, né, das pessoas que estão envolvidas no projeto, para já trazer uma documentação e comunicar o que vai ser feito, e a partir daí a gente vai evoluindo.
A gente normalmente usa até o conceito aí de documentação viva, que é a gente começar uma documentação de um ponto e torná-la viva, no sentido de que, à medida que o projeto evolui, a documentação evolui junto. Não, e é só complementar um ponto que eu acredito também que nesse momento assim de você estar mostrando para as pessoas como se faz, eu acho que é legal estar fazendo junto, né? Porque muitas vezes, até o Edu tinha comentado, que as pessoas já entenderam o valor, mas às vezes elas têm receio ou não sabem exatamente se elas têm habilidade para fazer. Então, às vezes você fazer junto com ela, ir fazendo as perguntas, deixando a pessoa se expressar e deixando ela escrever e colocando ali, a pessoa vai ganhando mais conforto, né? Isso junto com também criar modelos, criar templates, você vai facilitando, né? Esse trabalho é um trabalho complicado, porque a sua ideia também não é você estar sempre do lado da pessoa, mas que na próxima vez ela consiga fazer sozinha. Então, é sempre uma linha tênue entre você estar próximo para ajudar versus você ir se afastando para a pessoa ir ganhando, né, conforto ali de estar fazendo sozinha, né? Não, eu acho que esse é o ponto-chave, né? Documentação como um negócio vivo. A gente sempre brinca muito, né? Tem até um livro que eu gosto de falar, que é a filosofia do software, design de software, que ele fala da simplicidade, né? E um dos pontos para você garantir a simplicidade é justamente a documentação. Não é aquele negócio que você leva 6 meses documentando e esquece, ou aquela documentação que você faz de maneira tão pobre, né? Ou tão simples que ela não serve para nada. É aquele ponto justo, né? Aquele ponto pragmático da documentação também. Como a gente faz ou deveria fazer com todas as decisões de arquitetura em geral, né? E exemplos assim de documentações vivas, às vezes as pessoas não consideram como documentação, mas, por exemplo, issues dentro do repositório, você usa GitHub, GitLab, é um exemplo de documentação viva. Alguém levanta uma pergunta, levanta um ponto e as pessoas discutem ali dentro. Isso pode ser uma documentação. Depois você pode utilizar isso para, eventualmente, quando tiver algum problema, você falar, isso daqui já foi discutido nesse momento, dá uma olhada, né, para você se inteirar daquilo que aconteceu. Assim como as discussões que acontecem nos pull requests, né? Tem outras práticas como ADR, né, e outras ali que a gente pode falar depois, que a ideia é essa, você tornar ali essa documentação que ela sirva para o dia a dia das pessoas. Eu queria até aproveitar esse ponto que vocês estão puxando para entender, do ponto de vista de vocês, o que vale a pena documentar, né? Porque se a gente parar e pensar em, vale a pena documentar, por exemplo, um sistema inteiro que eu vou desenvolver nos próximos 2 anos? Possivelmente não, é algo muito grande. Mas tem coisas ali que, cara, vale muito a pena a gente documentar. Então, queria entender aqui do ponto de vista do Renan, do Cássio, o que a gente pode entender ali que, enfim, no primeiro momento é mais importante a gente documentar. Eu acho que a gente pode começar respondendo isso como depende. Pode parecer brincadeira, mas é que isso depende um pouco de quem é o seu público, para quem você está documentando, o que você está querendo expressar com aquilo. Então, se você está fazendo um documento, às vezes, para apresentar uma ideia para stakeholders, o tipo de documentação vai ser uma. E aquilo que vai ter no conteúdo daquela documentação também vai ser uma. Porque você está querendo vender uma ideia, você está querendo trazer coisas, você está querendo falar de uma necessidade, às vezes, do cliente e mostrar a ideia que você tem para resolver um determinado problema. E você pode ter também documentações que se tornam um pouco mais técnicas. O Renan citou até um pouco da DR, a gente pode falar um pouquinho da questão de design docs também, que está muito nesse sentido, onde você começa a arquiteturar o sistema, não arquiteturar a nível de código, tá? A gente está arquiteturando aí um nível um pouco mais alto, a gente olhando para o system design, a visão do software numa questão de sistema, o contexto que ele está inserido, e tudo aquilo que a gente vai ter que integrar à nossa volta para poder entender. Tá? Então, isso depende um pouco. Eu achei bem legal que, conversando com o Bruno Moyle, da ZUP, ele trouxe para mim uma questão sobre a informalidade da documentação e o que ele tenta trazer no Design Doc, quando ele começa a escrever. Isso é interessante porque, em alguns casos,
empresas maiores, você tem uma questão de volumetria, que é algo bastante crítico, importante e que tem que ser documentado. Você tem também uma questão de quais são os sistemas que você se integra. Em outros casos, quando você tem empresas menores, o que você vai ter que documentar, na verdade, vai ser uma parte um pouco menor. Às vezes você tem um software monolítico, um único software menor, mas que aquele software tem algumas regras de negócio que também seriam bons de trazer e serem discutidas. Um outro detalhe, sistemas maiores, a gente pode querer documentar um algoritmo que está sendo utilizado para resolver um determinado problema, a gente pode querer já traçar métricas e alertas que tem que ter ali, a gente pode traçar questões de segurança, então depende um pouco do porte do sistema que a gente está querendo olhar, do público que a gente quer olhar, o público que a gente quer atingir, às vezes aquele público é um pouco mais de desenvolvedor, então a gente vai descer, a gente vai fazer um design um pouco mais baixo nível, ou a gente vai tentar conversar com stakeholders. Isso volta naquele ponto onde o Renan falou de utilizar a documentação como um ponto de comunicação. Então, depende muito de para quem você está escrevendo e tentar também, nessa documentação, fazer uma narrativa. Eu vejo que muitas vezes a gente está escrevendo uma documentação, aí a gente se pergunta, nossa, mas o que eu coloco aqui? Coloca as prós, contras e etc., mas não consegue trazer uma linha de pensamento. E aí eu sempre gosto da ideia de pensar como se fosse uma narrativa, de pensar aquilo como se fosse um texto, de começo, meio e fim, onde a gente vai tentar colocar as ideias daquilo que é importante para a gente. E que nem eu falei, trazer experiências prévias, coisas que a gente acha que é importante naquele momento, mas nunca tentar documentar o software como um todo, da maneira como a gente vai resolver. A gente tem um espaço do problema e o espaço da solução ali de código. Então, às vezes, que nem eu falei, esse texto pode mudar de acordo com o público, e a gente pode não querer, a gente pode não ter todas as respostas ainda. E até essa coisa de colocar perguntas em aberto, ou deixar ideias para que a gente discuta depois, tudo isso pode ser encaminhado e colocado na documentação. O grande ponto é a vida real, né? Eu acho que esse é o maior desafio, porque, querendo ou não, por mais que a gente queira não enfrentá-la, né? Existe outra atividade. Nós mudamos de empresa. E um outro ponto clássico é, imagine que eu trabalho com 5 pessoas no projeto. Essas 5 pessoas detêm o conhecimento. E, eventualmente, essas 5 pessoas saem do projeto. O que tem de acontecer? O erro que foi cometido no começo, repetir novamente. Porque eu não possuo histórico nem a rastreabilidade do projeto. Então, a documentação, eu gosto muito de pensar em níveis, né? Então, a arquitetura, faz sentido documentar. Então, como já falaram, Architecture Decision Records, o C4 Model para ter uma visão do todo, como os componentes se encaixam, como eles funcionam, isso é muito legal, é prático, até para integrar com o negócio, né? A gente foca muito aqui em falar para Staff Plus Engineer, né? E a gente sempre brinca, né, cara? O principal, né, o dos rankings, né, tem o staff, o principal distinguish. O principal já começa a impactar, aliás, o staff já impacta, o principal impacta ainda mais o produto como um todo. Então, ele precisa olhar a arquitetura de uma forma legal e garantir a escalabilidade do produto. Então, como eu garanto esse tipo de coisa? Como eu garanto que todo mundo saiba da informação? Como eu compartilho o conhecimento? Porque escalar uma instância na Amazon, uma aplicação Java, é difícil? Mas ainda é mais fácil do que eu multiplicar engenheiros ou engenheiros sênior da minha empresa, né? Então, assim, eu consigo levantar muito mais rápido uma instância da Amazon que evoluir um engenheiro, ou que evoluir uma engenheira. E a documentação auxilia a botar todo mundo na mesma página. Então, quando o mundo real acontecer, né, pessoas entrarem, pessoas saírem, tende a não repetir o mesmo erro mais de uma vez. Por exemplo, dentre outros benefícios, né? Se você parar a pensar, eu trabalho muito em especificação em open source. Nós consideramos testes como documentação. Porque se eu trabalho com BDD ou TDD ou qualquer, até o teste convencional, é natural que você coloque a nomenclatura condizente com o que o teste faz. Então, deve retornar erro se o crédito for insuficiente. E essas condições funcionam sim como documentação do seu software, né? Então é bem legal e bem denso. E outro ponto, né, que eu sempre escuto, a documentação, o código não precisa de documentação. Pensa bem, os projetos mais complexos do mundo de computação, eles possuem documentação. A JVM, documentação. O Java, documentação. O Go, o Kubernetes.
Se os maiores projetos do mundo, os maiores engenheiros talentosos do mundo usam documentação, nós mortais tendemos a usar também, né? Concordo, e eu acho que é bem uma questão de objetivo, né? Muitas vezes as pessoas olham para a documentação e pensam só naquela questão de escrever aquilo que já existe, né? Documentar o as is, né? E aí fala, não, mas a gente usa, sei lá, infrastructure as code, então não precisa documentar isso daí, a pessoa consegue ler o código, consegue fazer não sei o quê. Ok, talvez você tenha acesso, consiga ler, mas, por exemplo, o seu time de segurança, ele tem o mesmo acesso a esse infrastructure as code do que você tem? Outra coisa, aquilo que está lá no infrastructure as code ou que está no próprio código-fonte, ele está dizendo o que existe, mas ele diz por que essa decisão foi tomada assim, né? Normalmente não tem como dizer, você vai precisar escrever isso em algum lugar. Então, aí eu acho que é o ponto que o Otávio estava falando, de que se você não sabe por que aquela decisão foi tomada, a sua chance de repetir o mesmo erro que levou a aquilo acontecer é maior, né? Eu lembro quando Agile era uma coisa nova, né? E as pessoas ficavam falando sobre as práticas, como, por exemplo, a daily, stand-up e tal. Eu lembro de discussões falando, mas meu time é pequeno, tem 2 pessoas, né? A gente conversa o tempo todo, a gente precisa de uma daily? Nesse caso, não, porque a ideia ali era para garantir que todo mundo sabe o que está acontecendo, que está tendo a comunicação ali, né? Mas à medida que o seu time vai crescendo, você vai precisar, você não vai ficar conversando com todas as pessoas que estão acontecendo. Então, na mesma questão, tem essa parte da documentação. Nem todo mundo vai usar as mesmas ferramentas, mas é importante que você entenda o porquê as ferramentas são utilizadas e garantir que essas informações, que esses objetivos, eles estão sendo atingidos dentro do lugar onde você trabalha, né? E eu tirei um grande insight aqui do que vocês estão comentando, que é um negócio que eu nunca tinha pensado, né? Que documentação, na verdade, é uma ferramenta também de escala. Porque, assim, quando a gente para e pensa dentro da própria equipe, beleza, a gente consegue bater no ombro da... Hoje em dia, mas nem tanto, né? Porque a gente trabalha mais remoto, mas a gente, entre aspas, consegue bater no ombro da pessoa ali, fazer uma pergunta e tal, tirar a dúvida que a gente precisa naquele momento. Pô, até aí tranquilo. Aí a gente evolui para, uma empresa com várias equipes e tal. Ok, eu vou ter talvez um pouco mais de dificuldade, tá? Outra equipe vai ter outras prioridades, talvez ela não consiga me atender, enfim, do jeito que eu espero, mas eu ainda assim eu consigo acessar as pessoas. Beleza, então já é um nível diferente. Agora, se eu pretendo crescer para uma empresa, cara, tem muitas e muitas equipes, tem muita coisa acontecendo, então vai ficando cada vez mais difícil entrar em contato. Até chegar num limite onde talvez eu queira criar um serviço para terceiros usarem e não vai dar para conectar diretamente os desenvolvedores com esses terceiros que vão usar o produto. Então, a documentação, ela vira, vamos dizer assim, ela se torna obrigatória. Foi uma ferramenta de escalar a forma com que o conhecimento foi criado ali e como ele pode ser usado por outras pessoas. Então, acho que essa ideia de esse insight, pelo menos que eu tive aqui, né, ouvindo vocês, de documentação como uma maneira de escalar o trabalho das pessoas, acho que é um negócio bem interessante, assim, que, enfim, para mim é novo, pelo menos. Cara, a gente sempre fala muito de escalabilidade da aplicação, mas nunca da arquitetura, né? E essa é uma das maiores dores que nós enfrentamos hoje em dia, né? Sobretudo rotatividade, emprego, oportunidade, elevar o nível técnico dos indivíduos dentro da empresa, né? Então, não dá para contratar só sêniores e especialistas, até porque é difícil de encontrar no mercado. É importante treinar, né? Tanto que a gente fala muito do Staff Plus, e um dos motivos e um dos impactos que ele deve causar ou tende a causar. O primeiro é a escalabilidade de pessoas de cultura e tecnologia, né? Que é escrever a estratégia da tecnologia. E o outro ponto é dar espaço, né? Mas como eu dou espaço se eu sou o detentor de todo o conhecimento dentro da empresa? Bom, e um outro ponto que eu queria entender com vocês, começar aqui pelo Renan, quais são as estratégias ali para manter a documentação atualizada, né? Porque eu imagino que no começo, pô, aquela animação, pô, vamos documentar e tal, papapá, pô, enfim, o pessoal se amarra.
Mas agora, 2 semanas depois, a animação já não é a mesma. Então, como é que a gente pode fazer ele para engajar as pessoas, né, nas equipes e tal, entender a importância disso enfim, de fato, manter a documentação atualizada? Até porque ela só tem valor se estiver atualizada. Porque a partir do momento, e vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, mas a partir do momento que a gente lê uma documentação, encontra vários problemas ali, vários pontos que não condizem com a realidade, a gente perde a confiança na documentação e tende a consumir menos a documentação, o que tira o poder que ela deveria ter em primeiro lugar. Então, como é que a gente consegue manter essa documentação atualizada com o tempo? Eu acredito que é muito importante pegar a documentação e trazer para o centro do seu processo. Então, se é algo que é utilizado no dia a dia mesmo. Por exemplo, se você tem a prática de utilizar modelo C4 para documentar a sua arquitetura, quando você estiver falando sobre, vamos fazer uma nova mudança de arquitetura, você, tanto se a pessoa que vai falar, olha, eu atualizei o modelo C4 com essa proposta aqui daquilo que está acontecendo, quanto é a pessoa que vai perguntar também, você já atualizou o modelo C4 do teu projeto? Como que tá? Vamos dar uma olhada, vamos fazer isso, vamos colocar, dar essa visão para todo mundo. Isso vai ajudar que isso não seja esquecido, não seja a última coisa que vai acontecer. Conversamos aqui, discutimos em qualquer coisa, né? Fizemos um monte de rabisco no quadro, aí fala, alguém lembra de atualizar o C4? Se for só por isso, se for só a última coisa que você está pensando, não vai dar certo, não vai funcionar. Tem que ser algo do dia a dia. Mesma coisa a DR, né? Pessoal, estamos discutindo sobre uma decisão que a gente vai colocar. Já vamos escrevendo ADR junto, para a gente garantir que a gente está na mesma página? Isso vai garantir que faz parte do seu dia a dia, faz parte da sua cultura, faz parte do seu processo a documentação, e que não é uma coisa que você vai pensar, ou que se der tempo eu faço, né? Então, você precisa, para mim, tem que estar no centro ali do seu processo, né? Tem que garantir que isso está acontecendo. Tanto a ler e escrever documentação, quanto a sua forma de interagir com outras pessoas tem que ser através da documentação. Depois vocês cortem. Tranquilo. O que eu ia falar, então, em nossas experiências anteriores, nós vimos que tanto experiência interagindo com times externos, quanto até nossos times, nossos próprios times, eu e o Renan, a gente trabalhou junto, e começar a já fazer os rascunhos e escrever as nossas ideias utilizando algum modelo de documentação é muito útil, porque você começa a discutir ali e aquele documento já vai se tornar o que virá a ser feito. Então, que nem o Renan falou, a gente começava normalmente a discutir já, quando eu começava a rabiscar alguma coisa, a gente já começava e voltava para o documento e falava, não, peraí, a gente tem esse fluxo aqui, vamos revisitar lá no documento o que tem lá, a gente tem esse fluxo, o fluxo está me dizendo que o caminho é esse, daqui, a nossa tomada de decisão, ela vai ser baseada no que a gente já tomou lá atrás. A gente já sabe, a gente já tem os prós e contras daquela decisão que foi tomada anteriormente para tomar a decisão nova. Então, isso trazia um benefício muito grande e uma agilidade no processo. Nosso tempo de começar a desenvolver uma feature ou alguma coisa nova, até colocar isso no ar, a gente conseguia reduzir muito esse tempo, porque a gente já ia trazendo a discussão, já ia trazendo os pontos, anotando os pontos e colocando essas considerações. E a gente viu que os outros times também, que empregavam essa mesma técnica, essa mesma metodologia de seguir, de já começar, surgiu uma iniciativa, ainda que ela não tenha nada ainda, é só uma ideia, as pessoas já começavam a rabiscar os primeiros desenhos, já começava a entender o fluxo como está atualmente, a arquitetura como está atualmente, e já tentar propor uma solução em cima daquilo. Esse tempo de começar a escrever até o tempo de colocar aquela funcionalidade no ar, ele acaba se achatando, ele acaba se reduzindo, porque as pessoas se comunicam mais. E uma coisa interessante também, que é a respeito de comunicação, é que nesse ponto onde você começa a ter as primeiras reuniões de uma nova iniciativa e que você já inclui pessoas dos outros times que você vai ter que interagir e as pessoas já vão revisitando aquele documento, no final elas chegam sabendo o que vai ser feito e já tiveram o tempo para interagir com aquela ideia e até mesmo consolidar essa ideia de uma maneira um pouco melhor. Então a gente percebia que há uma melhoria na qualidade também do que está sendo desenvolvido, porque de antemão você já incluía pessoas
segurança, você já incluía pessoas de outros times que você iria impactar. Então, com isso, você já chegava um pouco mais robusto no final. Você não precisaria, lá no final do processo, avisar, colocar seu documento pregado num cartaz e falar, gente, esse aqui é a minha documentação, e interajam com ela. Isso não funciona muito bem, tá? Você já ir interagindo com as pessoas ao longo do processo, e no final, aquele resultado final ele já está um pouco melhor, porque todas as pessoas já viram, inclusive já interagiram. Então, essa interação contínua funciona muito melhor do que chegar no final ou tentar fazer isso logo no começo. É aquilo que a gente estava falando de tentar escrever uma documentação no começo, tentar fazer isso nas pontas, no começo, no final, normalmente não dá muito certo. Esse processo contínuo aí, ele tem funcionado muito melhor. E muitas vezes interagindo de forma assíncrona, né, Cássio? Porque a gente falou assim sobre várias áreas da empresa, segurança, às vezes infraestrutura, tal. Se você for tentar marcar uma reunião com todas essas pessoas, né, para garantir que você vai comunicar ali, às vezes você vai demorar semanas só para conseguir espaço na agenda de todo mundo, né? Aí mudei de ideia, não vou fazer isso, agora eu preciso conversar com a pessoa de novo. Vai ficar esse embaraço, né, para você conseguir fazer passar. Você tendo uma forma de interagir de forma assíncrona, às vezes até mesmo marcando as pessoas ali no documento, falando, olha, dá uma olhada nesse ponto, isso daqui mudou, isso daqui está acontecendo, ajuda muito nessa questão de você garantir que você tem um fluxo de trabalho que é contínuo. E até outro ponto que o Cássio comentou ali, né, que o fato também da gente ter um modelo daquilo que a gente vai fazer, que é algo que a gente teve a experiência lá com os Design Docs, também ajudava para você guiar até mesmo essa questão de você ter esse discovery técnico e garantir que você passou por todos os pontos que são relevantes para colocar uma nova sessão no ar. Você não ficava perguntando, mas você pensou em segurança, você pensou em disponibilidade, você pensou... Se você conseguiu chegar até o final do Design Doc, preencher todos os pontos ali, você já fez as perguntas que a empresa, que o grupo considera relevantes o suficiente. Então, quando acontecia algum ponto que a gente falava, a gente tem que começar a levar em consideração isso na construção de novos sistemas, a gente só garantia que esse ponto existia dentro do template, estava bem explicado e todo mundo entendia. Então, depois de um tempo, até quando as pessoas estavam falando dos projetos tal, e elas ficavam com dúvida, a pergunta delas é, você fez o Design Doc? Fala, fiz. Primeiro que já dava uma tranquilizada que era, ele deve ter pensado nessas questões, nesses requisitos que eu estou pensando, e segundo, eu vou lá ler, porque agora eu não preciso ficar enchendo ele de pergunta aqui, deixa eu ler primeiro, depois, se eu tiver mais alguma pergunta, eu vou lá e faço para essa pessoa. Até porque algumas perguntas podem surgir depois ali. Uma coisa é a pessoa ter 10 minutos de papo contigo, ela vai pensar em algumas coisas, mas depois ela vai pensar em outras e, putz, tem que marcar outra reunião para conversar de novo. Não, tipo, põe no documento, ela consegue fazer assincronamente, então realmente é interessante, assim. E esse ponto que vocês puxaram ali, né, sobre o não deixar para depois, assim, eu acho que é bem interessante, até pelo que eu conheço de seres humanos e pelo que eu já cansei de ver em empresas, né, de onde... aquela coisa, né? Beleza, a gente fez isso aqui, depois a gente faz o teste, depois a gente faz a documentação, esse depois nunca chega. Não, depois a gente melhora essa parte aqui do código, esse depois nunca chega. Então, se a gente, de alguma forma, integrar isso, né, como vocês mencionaram, né, no processo ali, desde o começo, né, eu acho que é bem interessante. E não fazer antes, para fazer aquela mega documentação, mas fazer durante o processo, que é algo que até dá muito mais espaço de pessoas se comunicarem ali, ajuda inclusive na retenção, até trazendo um paralelo aqui, eu já fiz alguns treinamentos de facilitação, e é bem comum você ver nesse tipo de treinamento a gente, de alguma forma, documentar aquilo que foi discutido, porque aquilo ajuda as pessoas a depois enxergarem aquilo, entenderem, não, a gente discutiu isso, chegou a essa conclusão aqui e tal, e aquilo vai evoluindo, tal, as pessoas vão aprendendo também, então isso ajuda na retenção. Então, quando a gente coloca isso num local, durante a discussão ali, termina e vai melhorando ao longo do tempo, isso ajuda também na retenção ali das pessoas, né? E, enfim, também acompanha ali enfim, aumenta o envolvimento das pessoas e tal, as pessoas se sentem muito mais engajadas a compartilhar ou contribuir num processo onde elas realmente se veem entrando ali, adicionando os pontos delas, sejam as dúvidas, sejam alguns pontos que elas acham que pode ser melhorado, por aí vai. Então, né, acho que todo esse processo em si talvez seja até mais importante do que a documentação em si. Beleza, a gente vai chegar lá no final e tal, depende da documentação, mas tipo, esse processo ele também é uma parte
importante. Não se trata só de, vou escrever um documento aqui, vou deixar lá pronto para as pessoas e é isso. Tipo, não. Dependendo do caso, envolver as pessoas também é interessante. Cara, o benefício que vocês falaram do menos reunião é uma das maiores coisas que eu incentivo bastante a documentação. Eu costumo brincar, né? Eu sou EC, assim, a área de técnica, e o meu maior benefício, o meu maior superpoder é evitar reuniões, né? Então, como é que eu faço isso em comparação ao líder? Cara, documentação, tacar a resolução, tacar a decisão, comenta, e no pior cenário, ou você toca uma bomba atômica, e se mesmo assim não resolver, você chama reunião. Então, assim, reunião é a última instância, né? Porque é difícil parar todo mundo, é difícil envolver todo mundo em uma decisão, então pensar em várias possibilidades daqueles 10 minutos. Eu geralmente mando, quando tem reunião, mando a ata, né, de definição, que vai estar lá, o que foi pré-processado, justamente para a galera já ir bem quente e aquecida para a reunião. Interagindo na cultura da documentação, uma coisa que eu faço que é muito legal é tudo como código, inclusive a documentação. Então, o C4 Model está lá no código, é Markdown com as ferramentas, o ADRS é Markdown, tudo no GitHub próximo do código. Isso ajuda bastante o engajamento ali das pessoas, né? Você ter ali esse daí como código, também ajuda nessa questão de versionamento, é uma prática bem bacana mesmo, você ter as coisas como código. E até também nessa questão que você estava comentando sobre as reuniões, né? Quem nunca começou uma reunião e ninguém ainda está na página, né? Ninguém ainda, aí você tem que começar, como você não tem documentação, você tem que explicar, fazer aquele overview, e aí a reunião que era para tomar uma decisão acabou virando uma reunião de alinhamento. E aí acaba que você termina essa reunião e fala, vamos ter que marcar outra, ou vamos ter que discutir, né? Então, pelo menos se você já tem essa prática ali de documentar, você já vai, pessoal, beleza, vamos fazer. Podemos responder perguntas, podemos fazer um alinhamento prévio, mas, por favor, já leiam aqui o documento aqui, para a gente chegar ao máximo possível já e perder menos tempo, né? Mesmo quando a reunião acontece, ela seja o mais produtiva possível. E daí um outro ponto que eu queria entender também, o ponto de vista de vocês aqui, em relação a ferramentas ali, né? Tem algumas que são mais simples, outras mais elaboradas, vamos dizer assim. Então, o que vocês recomendam assim, em termos de ferramenta? Então, o Otávio já mencionou aqui, né, Markdown e tal, para fazer alguns tipos de documentação. Tem outras que já conseguem ler o código e extrair uma documentação dali, mas de maneira geral, quais são as ferramentas assim, que vocês acham interessantes das pessoas considerarem o uso? Posso falar das que eu gosto, tá? Das que eu utilizo ali. Eu acho que varia um pouco de time para time, de empresa para empresa, de pessoa para pessoa. Acho que ferramentas são importantes, mas não é o mais importante, né? Se a sua empresa já tem uma cultura de utilizar algum tipo de ferramenta, já está funcionando, está dando certo, continua no que está indo, né? Não precisa mudar só porque em outro lugar tem alguma ferramenta que funciona, né? Mas falando sobre isso, eu acho que Markdown, por exemplo, é uma ferramenta muito boa assim, de você estar utilizando para escrever documentação, porque fica próximo do código, muita gente já está acostumada a utilizar, né? E tem formas ali de você usar, por exemplo, um Mermaid para você escrever um diagrama de sequência, alguma coisa que você precise, né? Ou até mesmo o Plant.uml, que você consegue fazer um diagrama até mesmo C4. Ultimamente eu tenho usado bastante, eu já usei para o diagrama C4, já usei o Draw.io, né, que é uma ferramenta grátis ali que você tem na web para você desenhar, fazer de forma visual. Ultimamente tenho utilizado bastante uma outra ferramenta que chama Structurizer, né, que é do próprio Simon Brown ali. Ela também é de você escrever código e ele gera o diagrama ali para você. E também ferramenta de documentação, eu tive uma experiência bem legal com o Confluence, né? Porque também já era uma cultura que estava mais enraizada na empresa, e ele é bem flexível no sentido de você conseguir criar novas páginas, escrever a documentação, as pessoas conseguirem ir lá marcar um pedaço do texto e comentarem, discutir com você. Tive experiências boas com essas. As minhas experiências são bem similares às do Renan. Particularmente a gente usou muito a Confluence. A gente também já chegou a usar, eu utilizei bastante o Plant.uml, tanto em diagramas de sequência, quanto para fazer documentação de arquitetura utilizando o modelo C4.
Eu também passei a dar uma olhada na Structurizer quando eu comecei a ir para aprofundar um pouco mais nesse aspecto de como documentar utilizando o modelo C4, que eu acho um modelo bem bacana para a gente documentar arquitetura. E o interessante do Structurizer é que ele traz dois aspectos importantes. Um é diagrama como código. Então, ao invés de você ficar só ali aquele PNG que na hora de trocar, se você não tiver salvo uma versão, você vai ter que redesenhar ele todo. A ideia para nós desenvolvedores, acho que isso é bem legal, de você ter versionamento em cima da sua própria documentação. Então, isso eu acho legal. No PlantVML a gente consegue também, mas particularmente a Structurizer para o modelo C4, ele tem uma série de coisas interessantes e ele muda um pouco o conceito. Não, quando a gente usa PlantVML, é basicamente um código que você usa para gerar a sua documentação final, e é como se você escrevesse um código e depois ele documenta, ele gera o desenho da sua arquitetura. Mas o Structurizer ele é interessante porque o código que ele utiliza, na verdade, ele renderiza em diversas... ele pode converter aquilo para diversos formatos. Então, inclusive um deles é o PlantVML. Então, você usa esses formatos apenas como método de saída. Então, assim, são ferramentas que eu acho que o principal ganho é você ter esse versionamento, que é você ter versões ali da sua documentação, e ferramentas como Structurizer, eles são bastante simples e focadas no modelo C4, que é um modelo bastante interessante, porque ele traz para a gente um poder bem grande e a gente focar muito nas abstrações que ele traz e não mesmo na notação. E isso, quando ele converte para Mermaid ou qualquer outra coisa, ele mantém aquilo que é essencial, que são as abstrações e não as notações. Então, no final, ele pode gerar um monte de bolinhas interligadas por setas ou um monte de quadrados, mas o importante é que aquilo que ele traz visualmente, aquelas ideias do que você tem ali na arquitetura, que é realmente algo bem importante. Eu não consigo lembrar nenhuma outra ferramenta. Eu já utilizei uma do... nossa, agora me fugiu a memória. Tem uma de ADR, que chama ADR Tools. Ele é do autor de um livro bem conhecido. Agora me fugiu o nome. Porque o nome dele é difícil. É NG alguma coisa. Mas é também uma ferramenta para dar uma olhada, porque para a ADR ela é bem interessante, ela tem possibilidades de você fazer o superseed, né, que é você colocar ideias sobre ideias, e ele faz esse vínculo de uma ideia com a outra. Então, quando você sobrepõe uma ideia, você tem o vínculo da ideia anterior que originou aquela. Então, é uma ferramenta bem interessante também para as pessoas darem uma olhada. Sensacional. Eu tenho até uma dúvida com a experiência de vocês. Quais são os pontos negativos de você fazer a documentação próximo do código ou utilizar um Confluence, como vocês mesmos falaram, né? Qual a diferença, quais são os desafios, vantagens e desvantagens em cada uma delas? Eu posso dizer. Eu acho que a questão é a cultura ali da tua empresa, né? Por exemplo, na empresa onde a gente trabalhou junto e e utilizava bastante o Confluence, as pessoas já tinham essa questão, essa cultura de utilizar o Confluence, que já tinha um versionamento, né, para fazer ali, e já a gente conseguia facilmente fazer o link, por exemplo, das documentações do Discovery técnico com o Discovery de negócio, colocar tudo junto ali e tal, né? Lá no GitHub, né, já era uma ferramenta que mais os devs ali tinham acesso. Talvez se a gente tivesse decidido ir para o GitHub, eventualmente a gente poderia chegar no mesmo ponto ali, né? Mas a gente aproveitou ali uma ferramenta que todo mundo já estava utilizando, a gente já tinha bastante adesão, né? E já tinham ferramentas boas ali para a gente manter as documentações para ajudar a dar tração nessa outra iniciativa. Eu acho que se colocar a documentação muito próxima do código, tem essa questão do público-alvo, sabe? Quando seu público-alvo são pessoas que às vezes não são tão técnicas, você pode ter um problema delas conseguirem chegar nessa informação. Daí, para fechar aqui, eu queria saber, né, de vocês, né, então, o Renan, do Cássio e do Otávio também,
o que vocês sugerem assim, de recursos para quem quer aprender um pouco mais sobre documentação, né? Talvez um livro, um curso, um blog post, enfim, o que você achar que for relevante ali para a pessoa se desenvolver. A minha sugestão, com relação ao modelo C4, tem um livro do próprio Simon Brown, que é o criador ali do modelo, que é o Software Architecture for Developers. E aí ele tem 2 livros, esse livro que eu falei e um outro que chama C4 Model. Esse, ou C4 Model, no caso, né? Esse primeiro, né, o Software Architecture for Developers, ele foca em mostrar que é possível você ter um processo que seja ágil e que você consiga escrever documentação sem perder essa agilidade, que você consiga fazer aquilo que a gente estava conversando, de trazer essa questão da documentação, da comunicação para o meio do processo. Já esse segundo, né, o C4 Model, ele vai focar muito mais já na construção do modelo C4, de como que você faz, o que significa cada visão e daí por diante. São leituras muito boas ali, eu gosto dos dois. Já com relação a, por exemplo, Design Docs, que eu acho que é uma ferramenta também bem bacana, se você, para estruturar o seu discovery técnico dentro da empresa, eu acho que é legal você dar uma olhada em blog posts das empresas que adotam esse modelo. Então, né, tem a nossa experiência ali do Magalu, que adotou, né, esses Design Docs, tem o blog do próprio Magalu técnico ali, que vão ter algumas coisas a respeito. Tem Uber, é uma empresa que adotou Design Docs, então você vai encontrar posts de funcionários ou da própria engenharia ali falando sobre questões a respeito. Google também é uma outra empresa que é famosa por ter adotado Design Docs, também é legal você dar uma olhada. E a minha dica é você tentar primeiro consumir de tudo, pensar no problema, nos problemas de comunicação da sua empresa, e daí você começar a pensar como você vai usar essas experiências para construir a sua jornada, né? E aí é um processo iterativo. Eu mandei para o Eduardo, existe um post do Industrial Empathy, que é Design Docs at Google, onde eles falam, ele serviu como inspiração muitas das coisas que a gente foi olhando, estudando e tomando como modelo. Existem alguns outros posts também que são interessantes, porque, que nem eu disse, existe uma certa informalidade no que colocar no Design Doc, no sentido de que as sessões elas têm que ser adaptadas muito para você, assim. E eu não poderia deixar de falar também que eu tenho um conteúdo bem legal. Se vocês procurarem youtube.com/Cássio Botaro, eu fiz já uma live sobre Design Docs, a gente fez uma live sobre documentação, a gente falou sobre o modelo C4, a gente inclusive fez o modelo C4 ao vivo, usando o Plant.ml, e também a gente escreveu um Design Doc ao vivo com o Bruno Moyle e com o Pastore. Então, foi uma coisa bem legal, foi uma experiência bem interessante. Quem quiser ver isso até na prática, pode procurar aí, Cássio Botaro no YouTube, vocês vão achar esses conteúdos aí. Bom, eu aproveito e coloco o link também nas notas de podcast aqui, para quem quiser acessar, tá mais fácil lá. Boa. Você, Otávio? Sou suspeito a falar, né? Olhem projetos open source, cara. Os projetos open source são muito bons nesse sentido. É uma escola, né? Como eu já falei, os projetos mais famosos e mais complexos possuem documentação, seja como ADR, não necessariamente vai ter esse nome, tá? Mas você vai conhecer. Então, por exemplo, o Java ele chama de JEP, que é uma proposta de melhoria, ou uma JSR, ou uma improvement da especificação. São bons pontos. A grande vantagem da área de computação é que os autores dessas coisas ainda estão vivos, né? Então, rede social serve para coisa além de discutir política e ver a vida de artista, né? Você pode evoluir sua vida técnica com rede social também. Então, segue lá o Simon Brown, segue lá o Cássio Botaro, já falou, né? O Relan, no LinkedIn, Twitter, GitHub e todo tipo de coisa também. Vale muito a pena, né? Para coletar essas informações. Muito bom. Bom, um abraço para você, Otávio, Renan, Cássio. Foi muito legal bater esse papo aqui com vocês, aprendi um bocado e vejo vocês por aí. Até mais.